Olá, tudo bem? Agora são 9 horas e 4 minutinhos. Muito boa noite. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando o Sala Debate. E essa terça-feira foi marcada por especulações sobre o futuro da Graça Foster, atual presidente da Petrobras, e da própria estatal, o futuro da Petrobras. Durante a tarde, a Graça Foster se reuniu com a presidenta Dilma Rousseff, aumentando ainda mais as dúvidas sobre os próximos passos da empresa. A ação da Petrobras subiu mais de 15% com as notícias da possível queda da gestora. Em meio a inúmeros escândalos de corrupção, a Petrobras também atravessa uma crise mundial no setor de petróleo. O barril do óleo, que antes custava aproximadamente $100, hoje custa em torno de 60. Os motivos são variados, mas têm características em comum. Passam por questões políticas e do crescimento de fontes alternativas de energia. Essa diminuição teve e tem repercussões na mesma magnitude. Uma delas é a queda da arrecadação vinda das atividades, proporcionando desempregos e contribuindo para a desaceleração da economia. Só em Macaé, cidade do norte fluminense, as perdas nesse ano podem alcançar os 120 milhões de reais. Por isso, hoje o Sala Debate vai discutir algumas dúvidas que dividem as opiniões dos especialistas, inclusive dos nossos convidados. Quer exemplos? Vou dar. Será que estamos vivendo uma nova realidade do petróleo, com preços mais baixos e, por consequência, menores retornos financeiros? Será que existe uma viabilidade para o desenvolvimento do pré-sal, que é uma atividade cara? E o futuro da partilha dos royalties? Como é que ficará? Enfim, a partir de agora, nós iremos discutir essas e muitas outras perguntas. Por isso, trouxemos o consultor em petróleo e gás, Luiz Costa Milan. Também trouxemos o professor Alberto Machado, que é diretor executivo da ABIMAQ, Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos, e também é coordenador do MBA em Gestão de Negócios em Petróleo e Gás na Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. E por fim, também trouxemos o Davi Zilberstein, que é engenheiro e ex-presidente da Agência Nacional do Petróleo, a ANP. Você que está aí do outro lado, é claro que é nosso convidado. Participe através do @Canal Futura, o nosso Twitter, e o nosso Facebook, é esse que está na sua telinha agora, www.facebook.com/Canal Futura Oficial. Tem um vídeo meu, embaixo você pode fazer as suas perguntas e os seus comentários. Fique à vontade, ok? Vamos lá. Tudo bem, professor? Boa noite. Boa noite. Luiz, seja bem-vindo. Davi, prazer te receber aqui. Quero começar com você. A gente sabe que hoje o petróleo fechou, o barril do petróleo fechou em $58. Vamos ficar por aí ou vamos voltar por 110? Olha, voltar para 110 eu acho muito pouco provável. Eu acho que 110 é um valor que não representava exatamente o que tem entre oferta e demanda, ou seja, você tem uma demanda reprimida por um crescimento mundial reprimido. Você tem alguma coisa, claro, China, Índia crescendo, mas crescendo menos, e a oferta vem crescendo mais. Quer dizer, chega um momento que petróleo não é só oferta e demanda, ele também tem um caráter especulativo, como um papel negociado nas bolsas internacionais. Então, chegou um momento que houve esse descasamento, e eu diria que esse patamar é um patamar bastante, na minha opinião, previsível. E quando eu digo previsível, com todas as reservas, porque uma das coisas que é muito comum, eu diria que onde todo mundo acerta, é quando alguém diz que todo mundo erra no preço do petróleo. Então, eu diria que isso é uma zona de conforto para quem produz petróleo, eu diria uma zona de conforto para quem consome. Eu acho que voltar a 100, eu acho muito pouco provável. Essa pouca animação nem sempre foi real, né? Às vezes a gente viu presidentes com as suas mãos sujas de petróleo ficarem animados com as mais diferentes fases da exploração, enfim, da atividade no nosso país. A história da atividade do petróleo no Brasil se confunde com o desenvolvimento econômico do nosso país. Responsável atualmente por cerca de 13% do nosso produto interno bruto, o petróleo atravessou diferentes fases nos últimos 60 anos. Nós fizemos uma matéria para te antenar ainda mais. A partir de 1953, quando a Petrobras foi criada, aconteceu o primeiro momento em que o Estado monopolizava o petróleo. Apesar do investimento, nós ainda precisávamos comprar o óleo de outros países. Em um segundo instante, já na década de 1990, outras empresas, além da Petrobras, puderam explorar o recurso natural.
Em 2006, segundo a Agência Nacional do Petróleo, o país se tornou autossuficiente. Um ano depois, era anunciada a descoberta do campo de Tupi, uma super reserva de petróleo na costa brasileira que marcou uma nova etapa do setor energético do país. Ainda em 2007, o pré-sal, uma região localizada em alta profundidade e que demandaria um grande investimento, se tornou assunto popular. Quando a extração saísse do papel, os retornos financeiros seriam de bilhões de reais. Uma reviravolta marcou o período entre 2010 e 2013. Políticos de estados produtores e não produtores debateram sobre para quem deveria ir os royalties do petróleo, inclusive do pré-sal, ainda um projeto incipiente. No meio de diversos interesses, pensava-se em destinar 75% do que fosse arrecadado com o pré-sal para o desenvolvimento da educação brasileira. Em 2014, a curva de otimismo e planos ganhou traços decadentes. O preço do barril do petróleo despencou no mundo inteiro, encarecendo a produção e dificultando a continuidade de projetos caros, entre eles o próprio pré-sal. Envolvida em escândalos de corrupção, a Petrobras sentiu os impactos dessa nova realidade. Investimentos foram cortados, influindo no cotidiano de cidades e estados que viviam do dinheiro do setor petrolífero. O estado do Rio de Janeiro espera perder 30% do PIB em 2015, o que significa 100 bilhões de reais a menos na conta. Professor, a gente acabou de ver sobre o pré-sal. O Davi falou que realmente a expectativa é que o barril não alcance aquele preço que a gente viu no ano passado, em torno de $100. O pré-sal ficou inviável? Depende do campo, né? Porque no caso do pré-sal, existem campos de alta produtividade que eventualmente num barril aí nessa faixa de $60, $70 ainda seriam viáveis, né? Entretanto, num valor mais baixo e outros campos de menor produtividade, talvez tenham que esperar um pouco para que o barril, num futuro mais distante, possa retornar a uma condição mais interessante. Mas tem um ponto importante, é que qualquer investimento no setor de petróleo ele tem um tempo de maturação em torno aí dos 10 anos, né? Então, é muito difícil você fazer um estudo de viabilidade econômica num barril que você vai vender daqui a 10 anos, né? Então, esse é um ponto que a gente tem que considerar e que diferencia um pouco o petróleo, na indústria do petróleo, das indústrias de outros bens de capital ou outros tipos de fabricação, né? De indústria de transformação. Luiz, se a gente tem que esperar 10 anos, a Petrobras está com uma dívida de 200 bilhões, mais de 200 bilhões. A gente ainda tem tempo para esperar ter retorno disso? Temos condição de avançar? A Petrobras é uma empresa que tem um fluxo de caixa muito robusto. Se a gente imaginar uma empresa que se manteve integrada, se nós imaginarmos que o que aconteceu recentemente, que foi a queda do preço do petróleo e que reduziu as margens na atividade de produção de petróleo, por outro lado, as margens na área de refino, elas podem ser ampliadas significativamente. E você pode ter uma compensação, ou seja, uma transferência em termos de margens, de maneira que a Petrobras continue tendo um fluxo de caixa que permita ela conseguir, ou que permita ela continuar com as suas atividades. O pré-sal, ele precisa ser visto e precisa ser entendido como uma dádiva. Mesmo nesses preços de petróleo, quando você olha para, você faz uma avaliação econômica de como essas coisas, a rentabilidade que você pode ter do pré-sal, você tem ainda uma atividade bastante rentável. Em todos os campos? Em todos os campos do pré-sal, sim, porque eles têm uma característica em comum. Todos têm reservas muito significativas. Se as reservas não atingirem um volume tal, eles simplesmente não vão ser desenvolvidos. E todos têm características de produtividade muito diferenciadas. Esses poços do pré-sal são os poços mais produtivos do mundo ocidental. Ou seja, você só tem poços com características semelhantes ao que nós temos no pré-sal no Oriente Médio. Isso coloca o projeto numa faixa
vamos dizer, de lucratividade muito diferenciado. Deixa eu saber a opinião do Davi. O professor tem uma posição que nem todos os campos são rentáveis. Luiz já tem um pensamento que todos são. Eu quero saber a sua posição. Você concorda com quem? Eu concordo em parte. Eu diria que se você considerar o custo, eu acho que os dois têm razão, dependendo do campo. Eu acho que as margens hoje são muito menores do que aquelas que foram previstas nos planos de negócio da Petrobras. Então, se previa um petróleo acima de 100 em determinados momentos, na maioria, no momento maior do desenvolvimento. Então, isso caiu bastante, essa margem, o que não implica em ficar abaixo do ponto de equilíbrio, mas caiu muito. E eu acho que isso vai ter que, no mínimo, ter que ser reavaliado. O que eu acho é o seguinte, o Brasil, e aí não exclusivamente a questão do pré-sal, mas o Brasil teve um momento de paralisia na atividade de exploração que, na minha opinião, foi fatal. E fatal que eu digo, vou explicar porque eu digo que é um momento que não volta atrás, uma oportunidade perdida, porque no momento em que se retirou, por exemplo, numa rodada de licitações diárias, foram retiradas 41 áreas do pré-sal, sob argumentos, na minha opinião, estapafúrdios, de que o petróleo iria ser exportado pelo capital estrangeiro, uma coisa, enfim, é uma outra discussão. O Brasil, naquele momento, ele era um país muito charmoso, muito atraente, o mundo tinha muito dinheiro, e você ainda não tinha, uma coisa que a gente não falou aqui, mas a nova exploração de gás, o chamado shale gas nos Estados Unidos, quer dizer, você tinha um conjunto de circunstâncias que faziam com que, naquele momento, o Brasil poderia ter criado uma dinâmica, não estamos falando de 6, 7 anos atrás, nós teríamos uma dinâmica espetacular. O que aconteceu? Essas áreas não foram licitadas, a Petrobras hoje mal tem condições, em função de todas essas crises que ela está passando agora, mal tem condições de executar seu plano de negócios agora. Nós não teremos nova licitação de pré-sal no curto prazo, porque a Petrobras não tem condições de fazer. Então, o que acontece? E a conjuntura mundial mudou. Então, mesmo economicamente viável, como disse o Costa Millan, eu acredito que nós estamos entrando num período onde, e aí uma outra discussão que a gente pode encadear depois, que o petróleo já não é um bem tão atraente quanto ele era naquele momento. Então, se a gente pegar uma microavaliação quanto à viabilidade, eu diria assim, se a gente pegar o contexto novo do petróleo no mundo, você pegar, por exemplo, o painel de cientistas sobre aquecimento global, o petróleo para daqui a 80 anos, temos que eliminar o petróleo. E aproveitando, pegando isso como gancho que você está falando, uma área muito ligada à gasolina é o etanol. E a gente passou diferentes fases do etanol no Brasil. Por isso que eu queria agora chamar para essa conversa, para esse debate, o André Rocha, que é presidente do Fórum Nacional Sucroenergético e é também presidente executivo do Cifaeg, que é o Sindicato da Indústria de Fabricação de Açúcar e Etanol do Estado de Goiás. Tudo bem? Tudo bem, como vai, Tiago? Seja muito bem-vindo aqui no Sala Debate. Eu sei que recentemente você teve um encontro com autoridades para discutir, enfim, os novos passos do setor. Eu quero saber as novidades. Bem, Tiago, o setor agora está começando um novo ciclo, né? Na realidade, após aí 6, 7 anos de momentos ruins, começados lá atrás pela crise financeira e depois com decisões políticas do governo que tiveram como efeito colateral prejuízo para o setor, tais como o congelamento do preço da gasolina, o fim da CID, etc., o setor agora começa o ano e vai começar a safra, agora em abril, a safra do Centro-Sul, com um novo ânimo, né? As recentes medidas anunciadas pelo ministro Levi, o aumento do PIS/COFINS na gasolina, a volta da CID dentro de cerca de 90 dias, vão poder dar uma competitividade para o etanol. Além disso, nós vamos ter também um aumento do anidro na gasolina, agora esperamos que a partir do dia 16 de 27%, esperamos que a presidente faça esse anúncio, e algumas medidas tomadas por governadores, especialmente os governos de Minas Gerais e da Bahia, fazendo uma diferenciação entre as alíquotas de ICMS do etanol e da gasolina, vão dar uma competitividade e vão abrir mercados importantes para que nós possamos aumentar a demanda de venda do nosso produto nesse momento dessa crise que atravessamos e que é de conhecimento público. André,
fica na linha, por favor, que eu quero trazer o professor para esse debate. Professor, o Brasil era um país que estava investindo no etanol, depois deu uma parada, resolveu, enfim, exercitar outros tipos de investimentos, até mesmo com o petróleo. Atualmente, você vê que é um bom investimento o etanol? Olha, o etanol foi um programa vitorioso na década de 80, no começo da década de 80, e tem um ponto importante, que é a única fonte alternativa viável e que funciona realmente é o etanol do Brasil, né? Então, eu acho que isso é um patrimônio que nós não podemos perder, né? Porque realmente, se existe uma alternativa para combustível, no caso, e eu acho que durante um bom tempo ainda vai ser, o álcool e o etanol que a gente pode usar. E o Brasil, com essa possibilidade de carros flex, né, o próprio consumidor pode fazer o seu balanço e usar o mais econômico a cada momento. Agora, Luiz, enfim, essa indústria está esfacelada. Nem sempre o carro flex vale. Eu vejo cada vez mais consumidores questionarem a questão de colocarem um carro flex. Como é que você vê isso? A questão é de competir, é preço, fundamentalmente. Quer dizer, se tiver uma política adequada de precificação, você vai ter o álcool entrando e os consumidores vão usar. Ou seja, puramente governamental. Eu acho que é uma questão de política de preço que permite o álcool entrar e penetrar e ter seu espaço. E por que não é essa escolha do Brasil? Isso é uma pergunta que poderia ser feita no Planalto Central e tentar buscar as respostas, né? Davi, essa questão do álcool, o que eu concordo com o Costa também falando, o sinal econômico funciona muito bem. Só que o álcool, e o André que deve estar nos ouvindo, ele provavelmente vai concordar, o álcool, ele sofreu um processo, vamos dizer, ciclicamente, ele sofreu um processo de desmoralização. O que faz com que muitas vezes a pessoa nem pense mais em fazer a conta se vale a pena botar álcool ou gasolina, põe a gasolina. O que eu quero dizer de moralização, o setor sofreu muito, exatamente por políticas distorcidas. Eu acho que o setor tem que ser competitivo, não tem que ser como no passado, ele foi muito subsidiado, e hoje ele praticamente é um setor liberado na economia. Quer dizer, o que não é justo é a competição injusta. Então, ele foi muito sacrificado, por isso ele teve uma perda de competitividade. Isso criou no consumidor um certo sentimento de que etanol não vale a pena e que também gasta mais, enfim. Então, cada vez que ele tira o nariz da água, vai indo bem, alguma coisa acontece, principalmente a última coisa foi quando ele falou da retirada da CID, que é o imposto da gasolina, e o congelamento de preços, o desalinhamento dos preços internos com os preços internacionais, a competitividade do álcool realmente perdeu. Ela se perdeu e, mais uma vez, houve o que eu chamei de desmoralização do álcool. A gente está falando de emprego, estamos falando de toda uma indústria. André, a Agência Internacional de Energia estima que daqui a algum pouco tempo, 2035, o uso do etanol no transporte subirá dos atuais 3% para 8%. Davi acabou de falar que, enfim, vocês enfrentam desafios enormes, principalmente com questão de imagem. Como é que você pensa isso? Olha, em primeiro momento eu queria falar assim, que o melhor momento para você investir é justamente quando as ações estão em baixa, né? Então, acho que na crise do setor e agora com essas perspectivas é um bom momento para investimento. Eu acho que o governo, de certa forma, está tomando uma consciência e o mundo, novamente, com essa redução do preço do petróleo e com esse movimento da economia, a volta do crescimento da economia americana, o mundo vai voltar a discutir a questão do carbono, a questão das externalidades positivas dos biocombustíveis, da energia renovável. Então, algumas ferramentas serão utilizadas aí, em curto e médio prazo, eu tenho certeza, de valorizar a questão do carbono que nós evitamos. Então, com certeza, se o governo observar essas externalidades positivas, nós podemos voltar a ter os pontos de equilíbrio. É bem falado assim, que nós temos um problema muito sério em virtude da crise financeira. Hoje, o custo financeiro de algumas empresas inibe a competitividade, inibe que elas sejam competitivas, mas o fato é que nós temos boas perspectivas de aumentar a produtividade, temos perspectivas de uso do etanol, não só no transporte, como que é o nosso principal chefe, literalmente, acho que mas para outros sim. André, você tem um bom custo.
Acho que conseguimos manter o contato com o André. Vamos tentar retomar o contato com o André. E eu quero fazer ping-pong com as diversas perguntas que estão chegando de vocês, que estão em casa. Aliás, continuem participando. Tem duas maneiras de entrar em contato com a gente. @Canal Futura é o nosso Twitter e o nosso Facebook é Canal Futura Oficial. Luiz, é óbvio que você provocou e agora a Caroline Vieira está perguntando quais são as garantias, Luiz, e os possíveis riscos de investir grande parte do nosso PIB no pré-sal. É o retorno, é a rentabilidade. Quando a gente olha para o pré-sal, nós precisamos entender o seguinte. Quando as empresas anunciaram, eu estou falando dos grandes investidores que fazem parte da associação que está conduzindo esse empreendimento, Petrobras e outros, quando as empresas anunciaram isso, disseram que o custo de viabilidade dessas descobertas, quando o petróleo estava a $100 por barril, era de $45 por barril. Esse custo ele tem uma parcela importante, praticamente a metade dele, desses $45, são contribuições que as empresas dão para o governo, através de royalties, através de participação especial. Então, tem duas questões aí que são importantes. Primeiro, de um lado, se você tiver preços acima de $45, você vai estar numa situação na qual essas empresas vão estar dando contribuições muito importantes para o Tesouro e para os estados, através de royalties e dos impostos que são gerados. Qualquer custo ou qualquer preço acima desses, evidentemente, representa participações ainda mais importantes. Mas a gente tem que sempre levar em conta que é o dinheiro da população que está sendo investido nisso, né? Na verdade, é o dinheiro, se você considerar que a Petrobras é do povo, quer dizer, é o dinheiro de empresas que estão sendo investidos. O que eu estou tentando dizer é o seguinte: se você tiver preço de petróleo acima desses níveis que eu comentei, $45, que foi o número que as empresas deram, você tem essas atividades como rentáveis. Quer dizer, esses investimentos eles são descontados com uma taxa de 10%, 12%, e qualquer coisa acima faz com que essa taxa, essa rentabilidade seja ainda maior. Eu acho que essa dica fica para o Kelvin Antônio Santos. Ele pergunta: ainda vale comprar ações da Petrobras para o longo prazo? E o que foi resolvido sobre a venda do nosso pré-sal? Kelvin, acho que o Luiz deu uma bela dica, é ficar de olho no barril do petróleo. Mas eu quero trazer o André de volta, porque conseguimos reconectá-lo. E o André já tem pergunta para você também. O Saulo Cristiano, ele fala: Saulo, obrigado pela participação, tá? Aliás, obrigado a todo mundo que está entrando dentro do nosso Facebook agora, acessando www.facebook.com/Canal Futura Oficial ou @Canal Futura, que é o nosso Twitter, interagindo com a gente. Continuem assim, beleza? O Saulo diz o seguinte: André, mais incentivo da parte do governo apoiando a indústria sucroenergética na produção de combustíveis seria uma opção para diminuir a extração do petróleo por ser um método com custo mais baixo em relação à energia petroquímica? Rapidinho essa resposta, hein, André? Sei que é difícil, mas vamos tentar. Eu acho que o petróleo ele vai acabar tendo usos mais caros, por assim dizer, né? E acho que a parte, principalmente na questão do combustível, etanol um maior espaço, principalmente nós com de eficiência dos motores flex, que é uma reivindicação nossa. O motor flex ele mudou muito pouco e a eficiência está balizada no número mágico aí de 70%, apesar de novas montadoras, como a BMW, estarem apresentando motores turbos e alguns outros motores que estão com eficiência aí mais próxima de 80%. Eu acho que com esse novo programa nós vamos ter um maior incentivo ao uso de etanol no transporte e acho que o petróleo vai continuar com o uso de matérias onde ele agrega maior valor. Mas temos expectativa de a cobrança mundial pelo reciclável, renovável, faça com que seja valorizado, a exemplo que já está ocorrendo aí no mercado de garrafas PET. André, obrigado pela sua participação. Boa noite.
Boa noite, obrigado, Thiago, obrigado a todos aí, um bom debate. Pensei que nós tínhamos perdido de novo a conexão com o André. Davi, tem pergunta para você também. O Ricardo Martinelli, obrigado, Ricardo, pela sua participação. Ele diz o seguinte: Davi, há um esforço internacional pela quebra do preço do barril. O vergonhoso no Brasil é a venda fora do país de petróleo e seus derivados produzidos aqui por menos que os preços pagos pelos brasileiros. O que você acha disso? Não é exatamente isso, não. Pelo contrário, o Brasil está importando derivados do petróleo. O Brasil ainda não é efetivamente autossuficiente. Na realidade, o que vinha acontecendo é a gente comprando petróleo a 100 e vendendo a 75, 80. Então, estava vendendo mais barato. O consumidor estava sendo subsidiado. O que acontece agora é que está acontecendo, inverteu um pouco. Com petróleo entre 50 e 60, nós continuamos vendendo o petróleo a 75, 80. Quer dizer, agora o consumidor está subsidiando a petróleo. As duas situações são anômalas e eu acho as duas criticáveis. O melhor dos mundos é se você tivesse um alinhamento quase permanente entre o preço internacional. Se ele subiu, sobe aqui, como na maioria das economias modernas do mundo. Se ele subiu, sobe aqui. Se ele caiu, ele quer aqui. Hoje, a gente poderia estar com uma gasolina mais barata e aconteceu o seguinte, ela deu um salto, porque você incorporou impostos, ainda vai subir mais, hein? Porque ainda vai, na hora que incorporar a CID, aí ela vai decolar bem. Agora, essa operação de equilíbrio é super delicada e difícil. Por que nós não conseguimos? Ela não é tão difícil, não. Você pegar o mercado americano, claro que a gente não são mercados exatamente comparáveis, é claro que você tem um tempo de ajuste, mas você não pode ficar, como nós ficamos, 8 anos sem mexer, praticamente, mexer uma vez no preço da gasolina. Não só a gente não acompanhou a baixa do barril, como você retirou um imposto, que era a CID, que é a contribuição, chama CID, a contribuição de intervenção do domínio econômico, porque é um imposto que o governo deveria usar para a melhoria do transporte urbano, para a mobilidade de uma maneira geral, conservação das estradas, e esse imposto foi retirado. Então, você teve um subsídio porque a gente comprava por um valor e vendia mais baixo, e teve ainda se abriu mão, no caso, o contribuinte abriu mão de um imposto também. Então, essas distorções, a pergunta do nosso ouvinte, ela faz sentido, mas na realidade o que a gente está fazendo é o contrário, ou seja, nós estamos vendendo, a Petrobras está vendendo gasolina mais barata, mais cara quando ela está mais barata e vice-versa. Agora, bateu no bolso, todo mundo se pronuncia. O Wilson Costa, obrigado pela sua participação. O Wilson, ele pergunta, professor, por que o combustível é tão caro no Brasil? A resposta está justamente no custo do Brasil, né? O Brasil, tudo é caro, né? Se você olhar, por exemplo, você vai comprar um Corolla aqui no Brasil, você vai pagar 2 vezes o que você paga nos Estados Unidos, né? Em tudo que você compra, a incidência de impostos, você vê aqui, por exemplo, o cálculo que se faz, em média, é em torno de 40%. E no caso do combustível, existem outros impostos ainda que estão incluídos, como o próprio Costamino falou, que são, por exemplo, os royalties, outros que a gente chama de government taking, né, com coisas que o governo pega em termos de arrecadação e que são valores representativos. Então, esse é um ponto. Agora, existe um outro aspecto, é que o preço no Brasil ele não tem muito a ver com o preço internacional, né? Então, de certa forma, uma parte do que é produzido no Brasil ele é destinado ao consumo interno, né? E o Brasil tem uma característica praticamente única no mundo, poucos países são assim, onde a gente tem um equilíbrio entre o mercado e a produção, né? A gente tem capacidade de atender o nosso mercado, né? E, eventualmente, a exportação que virá no futuro será uma exportação. Eu acho que essa é uma boa questão para o segundo bloco. Por que nós, então, não somos autossuficientes? Vamos levar isso para o segundo bloco e também vamos falar sobre as consequências dessa crise aqui no Brasil. Algumas cidades, muitas no Rio de Janeiro, por exemplo, Macaé, Itaboraí, a nossa equipe foi até lá, estão enfrentando desafios gigantescos como desemprego, como uma diminuição na economia. Então, no segundo bloco, nós iremos nos aprofundar ainda mais na crise do petróleo. Fica aí, hein?